Boa noite a todos. Nós estamos a estudar a armadura de Deus no contexto de que somos soldados de Cristo, temos uma luta para travar. É uma luta sem tréguas. Porquê? Porque o nosso inimigo não se cansa e ele tenta lutar contra nós de dia e de noite. E Efésios capítulo 6 fala-nos acerca dessa luta. Nós temos considerado a nossa luta, versículo 12, não é contra o sangue, a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A história da humanidade fala-nos acerca de guerras terríveis, trazendo destruição, morte, afetando gerações. As mais recentes, que nós temos documentários e nos podemos documentar acerca disso. A Primeira Grande Guerra, a Segunda Guerra Mundial, mas ao fim de alguns anos tiveram o seu fim, infelizmente. Mas esta guerra é uma guerra mundial mesmo, entrando em cada aldeia, em cada cidade. Nenhum país é neutro, nenhuma pessoa se pode aliar desta guerra e dizer que esta guerra que não é sua. A luta do bem contra o mal, a luta que se trava contra as hostes espirituais da maldade. E esta luta particularmente é travada pelo povo de Deus. Foi sempre assim, é assim e será assim, até que o Senhor venha, até que o inimigo das nossas almas seja lançado no lago de fogo e enxofre. Então, nós nos novos céus e na nova terra já não temos que travar esta luta. Até lá, ao nosso dispor e como soldados de Cristo, neste contexto, nós temos toda a armadura de Deus. E hoje vamos considerar a última peça desta armadura. Versículo 18 diz que faz parte da armadura toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A arma da oração. Nós, por exemplo, no livro dos Atos, nós lemos acerca de Ananias, um homem de Deus, e o Senhor incumbiu-o de uma missão, que era ir ter com Saulo de Tarso. Saulo de Tarso dirigia-se para Damasco com um propósito. Era prender todos aqueles que invocavam o nome do Senhor. E nesse caminho ele encontrou Jesus. Jesus manifesta-se a ele. E ele volta para Damasco. Ele continua a viagem para Damasco. Mas agora ele é um homem mudado após esse encontro. E quando o Senhor diz a Ananias para ele ir ter com Saulo de Tarso, o Senhor acrescentou que ele estava orando, mas Ananias, ele fixou-se no nome, fixou-se na pessoa e disse: Senhor, tu sabes quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, e sabes porque é que ele veio cá. No fundo ele queria ser dispensado desta missão. Mas se ele tivesse atentado para aquilo que o Senhor disse, não somente para ele ir ter com Saulo de Tarso, mas disse que ele estava orando, em vez de medo ele poderia ter ousadia. Em vez da intranquilidade e desassossego, ele podia ter paz. Porque reparem, ninguém deve ter medo de alguém acerca do qual Deus diz que ele está orando. Aqui a oração, além de mudar as coisas, muda-nos a nós, transforma-nos, molda-nos. E a Bíblia fala-nos acerca de grandes proezas e de grandes mudanças, de grandes transformações, porque alguém se colocou na brecha, orando. A Bíblia fala-nos, nós sabemos que são casos singulares e ímpares, mas são incentivos para nós também. É que o Senhor fala-nos acerca dessas proezas e também fala-nos acerca do caráter das pessoas que, pelo facto de terem orado com fé, com perseverança, houve consequências benéficas disso. Por exemplo, o Senhor diz que Elias orou e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra e tornou a orar e a chuva caiu em abundância. Mas se este relato se cingisse apenas ao facto em si, ao feito, nós poderíamos pensar, pois, mas isso não é para nós. Respostas dessas assim espetaculares
e até mais pequenas ou intermédias não são para mim. Mas a Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós e orou. E houve consequências, houve efeitos dessa oração. Uma das coisas que nesta luta o diabo nos tenta desarmar desta arma, deixai passar o pleonasmo, ele quer que nós não usemos esta arma. E então leva-nos a pensar que Deus sabe tudo e por essa razão não vale a pena orar. O que tem que acontecer, acontece. Quer nós oremos, quer não oremos. As pessoas serão salvas se nós orarmos ou se não orarmos. Poderia citar vários exemplos que contestam esta argumentação. Mas eu vou dizer uma coisa, que a oração pode inclusivamente alterar os planos de Deus, os seus propósitos. Querem um exemplo bíblico? Está em Êxodo capítulo 32. A nação de Israel aproximava-se a passos gigantes para desaparecer como nação. O Senhor tinha um plano. Os pecados deles, e nomeadamente um último, neste contexto, terem feito um bezerro de ouro e terem dito que aquele bezerro é que os tinha tirado da terra do Egito. O Senhor disse a Moisés: eu vou destruir este povo e de ti, a partir de ti, vou formar uma grande nação. Isto era o propósito. E Moisés orou. E lemos no capítulo 32, a certa altura, que o Senhor arrependeu-se. Arrependeu-se naquele sentido de mudar de opinião em relação ao plano que tinha. E a nação de Israel continua hoje como nação, como povo. Porque um homem, séculos atrás, chamado Moisés, orou para que o Senhor não os destruísse. O povo de Deus, lamentavelmente, tem orado pouco. Ora pouco na igreja. E, por regra, a reunião de oração na igreja é a reunião menos concorrida. É fácil arranjar desculpas, alternativas, outros compromissos àquela hora e naquele dia para não ser a reunião de oração. Na nossa vida também. Inclusivamente homens e mulheres de Deus que antes, olhando para o seu passado, aquilo que eles fizeram tempos atrás, ao percorrerem a sua carreira cristã, havia um item, havia uma área da sua vida cristã que não era descurado, que era a oração. E agora, por vários motivos, falta de tempo, cansaço, falta de perseverança, até desapontamentos, porque oraram e as coisas não aconteceram conforme aquilo que se esperava, aquilo que nós pensávamos. E nós esquecemos que tantas e tantas vezes os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, os seus pensamentos também não são os nossos pensamentos, mas nós não tivemos respostas que nós idealizávamos, que nós desejávamos até do fundo do nosso coração. O nosso versículo 18 diz que nós devemos de orar com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo. Isto é um mandamento. Orando em todo o tempo. Orando com toda a perseverança e súplica. Eu hoje gostaria, de uma forma muito resumida, o mais resumido que eu conseguir, falar-vos acerca destes dois tipos de oração. Orar em todo o tempo. Isto significa que devemos de estar sempre a orar. Não, isto falamos acerca de regularidade, mas mais do que isso, vivemos em espírito de oração. Estarmos conectados, ligados, em comunhão com o trono da graça de Deus e com o Senhor do trono. Consultar o Senhor. Coisas pequenas da vida, no nosso dia-a-dia. Compro isto ou não compro? Uma camisa, umas calças. Falo ou calo-me? O que é que eu devo de escolher? Orar por alguém que se cruza no nosso caminho. O arquiteto, enquanto faz o projeto de uma casa, ele pode orar para que aqueles que habitarem naquela casa seja uma família abençoada, uma família que te conheça. E que a tua paz
deixa sobre aquela casa quando ela estiver construída. O empregado fabril, ao colocar o par de sapatos novos na caixa, ele pode fazer uma oração. E pode dizer, Senhor, que a pessoa que comprar este par de sapatos, que os use andando nos teus caminhos. O médico, enquanto ausculta um bebê, enquanto ausculta uma criança, pode fazer uma oração por ela. E quem sabe, passados 20, 25 anos no mesmo consultório, aquele que foi uma criança por quem ele orou esses anos atrás, agora está perante ele. E ele lembra-se. E lembra-se da oração que fez. E quando esse homem, agora casado, já pai de filhos, está a falar acerca da sua doença, está a falar acerca dos seus problemas familiares, ele está ali, em grande aflição, derrotado. E o médico, em silêncio, lembrando-se da oração que fez há 25 anos atrás, ele diz, Senhor, tu registaste aquela oração. Tu aguardaste nas tuas taças de ouro, qual incenso. Vai lá, Senhor, e vê esse registro. E responde, Senhor, e ajuda este homem e salva a sua alma. Isto é orando em todo o tempo. Mas também a palavra de Deus fala-nos acerca de um outro tipo de oração, e Jesus falou acerca disto. Em Mateus capítulo 6, versículo 6, tu, porém, disse Jesus, e ainda nos diz agora, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Fala-nos acerca de nós retirarmos um tempo, todos os dias, a ver um lugar, preferencial até, para nós nos abeirarmos do trono da graça de Deus e para orarmos. Pode ser o nosso quarto, pode ser o campo. Isaac, quando encontrou Rebeca, a sua noiva, nós lemos que ele vinha do campo onde esteve a orar. Jesus tinha um monte, o Monte das Oliveiras, que era o seu lugar preferencial para orar. Eu tenho um amigo, um irmão na fé, como que costuma ir para um monte orar. Vai para lá durante o dia, mas de uma forma mas preferencialmente à noite, às vezes de madrugada. E um dia ele levou-me lá a esse monte. Um lugar ermo, isolado e inóspito. Mas sabem, eu naquele monte até parece que eu ouvi uma voz que me dizia, tira as sandálias, tira os sapatos dos pés, porque este lugar que estás a pisar é um lugar santo. Aquele monte estava a ser santificado, está a ser santificado pelas orações deste amigo e irmão na fé. A palavra de Deus diz que nós devemos de suplicar. Antes de tudo, diz Paulo escrevendo a Timóteo, antes de tudo, pois exorta, antes de tudo, é uma prioridade que se usa a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Nós orarmos, um dia destes, enquanto eu ia criticando alguns políticos e alguns governos, eu estava a fazer um esforço para continuar aquela crítica. Porquê? Porque na minha mente havia uma voz que me lembrava uma coisa. Em vez de estares a falar assim, tens que orar mais por aqueles que estão em autoridade. Eu exorto e oro por todos aqueles e aquelas que já foram homens e mulheres de fé, de oração e agora não são. Deixaram de orar, braços caídos. E para eles e para nós eu tenho um versículo que diz, tornei a levantar as mãos cansadas e os joelhos paralisados. Os joelhos que agora já não se dobram diante do trono da graça de Deus em oração, já não se dobram. E em vez disso, que nós tornemos a levantar as mãos cansadas. E ergamos mãos santas perante Deus, sem ira e sem contenda. E que oremos pelo povo de Deus. Oremos pelo nosso país. Oremos pelas autoridades. Oremos por este mundo que está em convulsão, para que o Senhor se apiede de alguns. E alguns escapem do fogo por causa das nossas orações.
E oremos por nós próprios, para que sejamos mais santos. Oremos pela Igreja, para que tenha um compromisso maior com o Senhor. E que o Senhor nos dê a graça, também para fortalecer a nossa fé e aumentar a nossa perseverança. Que nós vejamos que as nossas orações, que as orações dos justos, podem muito em seus efeitos. E que contribuam também para que nesta luta espiritual contra Satanás, contra o diabo, contra as hostes espirituais da maldade, contra as hostes deste mundo tenebroso, o mundo das trevas, nós possamos resistir, ficar firmes e não sermos derrubados, entre outras coisas, pela falta de oração, de usarmos esta peça da armadura de Deus. Por isto, eu também oro, em nome do Senhor Jesus.